a profecia não é necessariamente assim, para levar as pessoas a crerem. Eu digo que essas evidências, aliás, o Tiago colocou isso bem no início, quando eu falei das evidências históricas de Jesus, elas têm a sua função, tem o lado racional da fé, é importante, por isso que eu estou aqui, né? Agora, por outro lado, isso não pode jamais superar o lado do sentimento, o que eu sinto por ele, o que ele faz na minha vida, tá certo? É como uma relação matrimonial. O que faz você ficar com aquela pessoa e querer envelhecer com ela? O fato de você amá-la, ponto final. Agora, uma vez que você tem essa convicção, é importante que na relação tenha momentos de amor, de dedicação, de compreensão, de respeito, de valorização, de surpresa no aniversário, coisas dessa natureza, tá certo? Então, eu digo que as profecias, as evidências de Deus, são elementos que vão colocando a relação ainda mais segura. É quando você olha para a pessoa, já sabendo que você a ama e fala assim, eu me casaria com você de novo. Ou um pai olha para você, eu teria você de novo hoje, porque você está me dando muita alegria. Então, a profecia, as evidências bíblicas são esses elementos, como se Deus falasse assim, filho, eu vou te dar um GPS. Você vai sair de casa, mas eu vou te mostrar para onde você vai passar. E ele avisa por antecipação, é o Waze. A profecia é como se fosse o Waze de Deus. Eu vim agora de Engenheiro Coelho lá dirigindo, o Waze, carro parado à pista. Ele me avisa. Por que o Waze me avisa que o carro está parado ali na pista? Para saber que tem um risco para eu me acautelar. Imagina se o Waze falasse assim, não, deixa acontecer, eu aviso depois. Não tem sentido. Se eu sair da estrada, o Waze também me avisa, olha, você está no rumo errado. Agora você vai atrasar mais 20 minutos para chegar lá no PrimoCast, porque o caminho era esse. Ele já me apontou qual era o caminho e quanto tempo eu gastaria até lá. Isso é apenas para refletir. Com relação à profecia propriamente dita, toda a Bíblia foi escrita para chamar a atenção do mundo para a vinda do Messias. E a sua volta. Ele vai voltar. Isso é uma outra coisa importante. A biografia de Jesus não termina com a ressurreição. Ele deixou um hiato aí, a promessa que ele vai voltar. E 100% da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, são para isso. É por isso que muita gente pergunta assim, por que a Bíblia não fala nada sobre os dinossauros? Por que a Bíblia não fala nada sobre a Índia, sobre a China? Por que a Bíblia não fala nada sobre o que estava acontecendo aqui na América? Foco. Questão de foco. Já que eu estou num universo que vocês falam muito de empresas, por que o especialista em laticínios não está imprimindo livro? É porque o foco dele é laticínios. Simples assim. Se eu entrar numa fábrica de laticínios, eu falo assim, mas cadê os livros? Cadê as impressoras aqui? O foco, o business dele é esse aqui. O business da Bíblia é mostrar Jesus, a vinda do Cristo e a sua volta. Por isso que conta a história do povo judeu e não conta a história de outros povos, é porque é dos judeus que viria Jesus. Por isso que conta o começo da igreja preparando para a volta dele, tá certo? E nesse aspecto, todos os profetas, mesmo que dessem profecias localizadas, olha, rei, você está errando por causa disso, 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 mas a maior profecia é, lembre-se, o Messias está por vir. Nesse sentido que Isaías, capítulo 7, fala que a virgem vai conceber e dar à luz a um menino. Só que aí tem um problema. Muita gente pensa que isso aqui é cristão que inventou. Por quê? Porque no original hebraico, Isaías fala o seguinte, eis que a virgem está, eis que a alma. Alma, ao pé da letra em hebraico, não é bem virgem. É uma jovem em idade de casamento. A palavra virgem em hebraico seria betulá. Betulá. E aí tem uma tradução da Bíblia para o grego, chamada Septuaginta, que traduziu alma, jovem, por partenos, virgem. Então a acusação que é feita é o seguinte, os autores do Novo Testamento se valeram da tradução grega de Isaías e cometeram um equívoco, achando que Isaías estava dizendo que a virgem ia conceber, quando ele falou que a jovem ia conceber. E esse erro passou pelo Novo Testamento. Entendeu? Eu tenho a resposta para isso, se vocês quiserem. Eu só levantei a lebre, porque alguém pode estar assistindo e falar assim, isso que ele está falando, mas não é verdade, Isaías, por que ele não contou a verdade? Na verdade, existem muitos hebraístas que dizem que a palavra alma, jovem em idade de casamento, e betulá são sinônimas. Tanto é que na versão aramaica de Isaías, a palavra alma é traduzida por betulá. Betulá, que é muito parecido com betulá. E uma jovem naquela época, em idade de casamento, era
até que se prova o contrário, uma menina virgem. Tá certo? Então não foi um erro de Mateus aqui nem de Lucas. E por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Os judeus já esperavam que os grandes homens de Deus, para demarcar que eles tinham uma missão importante, eles tinham nascimentos fora do comum. Pode olhar que todas as matriarcas do povo de Israel, a começar com Sara, Lia, Raquel, Rebeca, todas elas, quando deram à luz, ou eram de idade avançada, ou estéreis, não podia ter filho, ou seja, foram nascimentos miraculosos. Sim. E aquele que estava por vir tinha que ser um nascimento mais miraculoso ainda, sem a participação humana, sem a participação de José. Por isso que Jesus tinha que nascer de uma virgem, contradizendo todas as outras formas de nascimento que nós temos nesse mundo.